O que vocês estão falando é costumes, é usos, é conselhos, irmãos. Vocês colocam isso como uma regra dentro da instituição e condenam quem quer que seja, que às vezes descumpre uma regra dessa. Vocês condenam, vocês jogam uma pessoa no fundo do poço, no buraco. Vocês não têm misericórdia de ninguém. Vocês não têm amor. Vocês não têm compaixão. Cadê a caridade de alguns irmãos? Porque não adianta vocês ter dom. Se vocês não tiverem caridade, não adianta. Se vocês não tiverem amor para as pessoas que estão chegando agora na congregação e estão aprendendo, entendendo a doutrina, não adianta de nada. As pessoas vão chegar e vão sair e vão embora. E depois vocês vão falar, aquele ali não entendeu a graça, aquele ali só queria fama, aquele ali é assim, é assado. Vocês vão chutar, vocês vão condenar a morte. E acabou. Vocês viram as costas e vão embora. Como o irmão aqui da congregação falou para mim. Se você não quer cumprir a doutrina, você vai embora. Segue o teu rumo. Isso é amor? Isso é compaixão? Isso é ter misericórdia de uma alma? Não é assim que Jesus ensinou. Só porque ele não tem um jeito CCBano. Ele não tem um jeito da CCB. Não tem as palavras que a CCB gosta. Você rejeita ele e diz, não sentir comunhão nas suas palavras. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. O Espírito, o poder e a virtude, valorosos nos fará. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus, Emerson Eliel aqui. Hoje aqui eu quero colocar um trecho aqui do vídeo do irmão Ederson. A gente está um pouco esses dias sem tempo aqui, eu ando com algumas coisas para resolver, situações que ocorrem na vida da gente e às vezes desequilibra todo o seu dia a dia e a sua rotina. Mas eu hoje achei interessante porque é uma situação que já vem muito tempo nesse canal aqui sendo tratada segundo pessoas, segundo religião, segundo denominação. E quando a gente entra num trabalho com coerência, tentando trazer aqui melhoria de uns sistemas e não só o extremismo do ataque, o extremismo do repúdio total, a gente, claro que você não tem um crescimento do canal, porque o algoritmo ele gosta dos extremos. Se você vê direita e esquerda, aqueles canais que crescem, e se ele colocar alguma coisa coerente, quase que não aparece. Então, aqui na plataforma trabalha com extremos. Ou você é extremista, ou você é um defensor de algo. Então não tem esse meio termo. Que alguns aí chamavam, né? Falam, esse irmão tá em cima do muro. Mas quem cria esses muros são os seres humanos. Eles gostam de criar um muro assim, de criar uma ideia e depois voltam atrás. Depois eles se perdem totalmente, né, do trabalho que está fazendo. Muitas vezes porque ele não tem o alicerce na vida, que é Cristo e o amor ao próximo. Então, nessa questão que o Ederson vem passando dentro da CCB, dentro da congregação, é algo que alguns nunca percebem. Talvez passam sua vida lá como religiosos, extremistas. Eu vou colocar aqui para vocês um comentário mesmo, eu até coloquei na comunidade, mas vou deixar aqui o comentário de uma pessoa, né, tratando que a congregação tem que continuar sendo as suas raízes. Que, aliás, tem pessoas que falam assim, a congregação não é mais igual antigamente. Mas antigamente, irmãos, tinha um extremismo até pior. É verdade, é a realidade. Tudo que eu falei sobre a CCB, a instituição, congregação que está no Brasil. Pode ser que eu cheguei na CCB agora, pouco tempo, como muitos aqui falaram, e a CCB, no seu documento, seja uma, porém, alguns costumes estão encarnados em alguns irmãos da congregação. Por exemplo, que tipo de costume é esse? Que eu estou aqui desabafando, que eu estou sentindo, e muitos irmãos que vêm de fora poderão sentir o que eu estou sentindo. E esse sentimento fazer você querer sair da igreja. Porque é um sentimento muito ruim quando alguns irmãos, não estou aqui generalizando, alguns irmãos que estão enraizados com alguns costumes antigos, a qual não se adequaram ainda com a nova CCB, porque exatamente o que eu estou falando, se você pegar os estatutos da congregação de 30, 50 anos atrás, não é o mesmo estatuto de hoje. Mas os irmãos da congregação, eles não querem aceitar isso. Eles continuam tendo a mesma visão lá do passado. E eles tratam quem vem de fora da mesma forma. Por exemplo, alguns irmãos tratam de forma indiferente irmãos que chegam com tatuagem, irmãos que chegam barbudos, irmãos que vêm lá do mundo, ou até mesmo irmãos que vêm de outra congregação, outra denominação, tipo pastores, presbíteros, bispos. Os irmãos têm que entender o seguinte, irmãos. Cada um vai ter o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de professar, o seu jeito de acreditar em Deus. Porém, irmãos, não é porque aquele irmão que vem de uma outra denominação, ele fala de um jeito diferente porque ele ficou 12, 20, 30 anos em outra denominação, por exemplo, em uma neopentecostal, ele vai vir, ele vai ter um jeito diferente de falar, um jeito diferente de se expressar, mas não é por causa disso que ele não seja uma pessoa de Deus. Não é por causa disso que você, irmão da congregação, vai olhar para ele e vai dizer assim, não sentir comunhão com esse irmão.
Porque quando você fala isso, você está dizendo que você só sente comunhão, você só reconhece que alguém é de Deus, nascendo, como você disse, na graça. Você só vai reconhecer, então, alguém é de Deus porque tem os costumes da congregação? Alguém só é de Deus para você porque fala como alguém que nasceu num lar cristão dentro da CCB? Para você que nasceu na CCB, alguém só vai ser de Deus se estiver pregando em cima da tribuna da CCB? Se tiver as palavras colocadas como os irmãos da CCB colocam? Porque alguém que veio de fora não vai ter essas palavras. Ele não vai conseguir se adequar, porque isso, irmãos, é costumes, é uso, é maneiras que se aprende desde criança dentro da CCB. Só que os irmãos que vêm de fora, eles não vão ter esses costumes, mas eles vão estar ali, enquadrado na doutrina, na palavra, e nem sempre eles vão ter esses costumes, esses modos que os irmãos da congregação têm. E esses irmãos podem se sentir excluídos, rejeitados e humilhados com muitos comentários que já vieram falar aqui no meu perfil. Disseram assim: você não é um CCBiano, você não nasceu na CCB, os irmãos não te aceitam na congregação, por causa do seu jeito de falar, por causa do seu modo de se pôr. Mas esse modo de se pôr meu comete algum pecado? Esse modo de servir a Deus na congregação é algum pecado contra Deus? Desagrada o Espírito Santo? Eu estou infligindo alguma doutrina do Senhor Jesus Cristo? Os irmãos têm que entender que usos, costumes, maneiras de falar, maneiras de se portar, nem sempre todos terão a mesma maneira de um irmão da congregação. Assim como um irmão da congregação ir para uma outra denominação, lá você também vai se sentir estranho no meio de outras maneiras, mas nem por isso aqueles irmãos de outra denominação vão te rejeitar e vão dizer para você assim: você não é bem-vindo aqui. Tem muita gente com amor, muita gente com sinceridade, mesmo vivendo dentro, irmãos, de um sistema fechado. Você pode falar, por exemplo, lá que a igreja de Testemunho de Jeová são pessoas que não têm amor, que não têm, né? Mas é na tua cabeça, porque muitas vezes eles estão num sistema, num tipo de culto a Deus, num tipo de disciplina, de dita doutrina, ou alguns chamam até mais, né, chamam de seita, mas não quer dizer que no mais íntimo do ser humano ali dentro, no seu mais íntimo, ele ama muito o próximo, ele ama às vezes a pessoa da sua família. Tanto que esse amor, ele pode até transpassar o que a própria denominação ensina de exclusão. Às vezes ele vê a denominação excluindo uma pessoa, e aqueles que repudiam, jogam fora, jogam praga, né, queimam essa pessoa, tentam fazer a menos. E às vezes tem alguns lá dentro que é simpatizante daquela denominação, mas não aceita aquilo, ele não consegue aceitar. E ele vê essa pessoa, ele cumprimenta, ele sauda. Só que muitas vezes são poucos, né? As mudanças assim, são poucos ali dentro da igreja. Então veja aí a situação, né? Eu vou colocar aqui mais esse trecho do vídeo dele. E aí vocês vão ver o que ocorre realmente, né? Uns, quando chegam na congregação, tem tatuagem, tem barba, falam mais manso, uns falam mais agressivo. Irmãos, mas são todos irmãos. Tem que ser todos vistos da mesma forma. Não podem ser tratados diferente, não podem ser julgados, não podem ser condenados pela maneira de agir, pela maneira de falar, pela maneira de se portar. Se esse a qual está servindo a Deus, está evangelizando, está na honestidade com Cristo, é pecado, não é? E se não é pecado, se Deus está se agradando dele, por que eu vou condenar a maneira dele ser, a maneira dele se portar? Então, meus irmãos, não é por todos, mas a minha permanência na CCB está por um fio, por causa de alguns irmãos da congregação. Alguns irmãos, que tudo que eu tenho feito nas redes sociais, eles têm vindo aqui reprovados, até reclamando da maneira de eu ser, de eu falar, de eu agir. E tudo que eu fiz não é nenhum pecado. Tudo que eu fiz é em prol do evangelho. Mas eles dizem, a congregação não é desse jeito. A congregação não se porta assim. A congregação não faz assim. Mas a congregação não segue a Bíblia Sagrada? A CCB não segue o evangelho de Cristo? Porque tudo que eu faço é em prol do evangelho? Nenhum momento eu pequei, nenhum momento eu errei, nenhum momento eu falei com Cristo. Foi sempre em prol de almas, em prol do evangelho. E Cristo falou, quem não é contra nós é a favor de nós. Certa feita alguém expulsava demônio em nome de Jesus e não pertencia ao povo de Deus. Os discípulos disseram, Senhor, quer que nós vamos lá impedi-lo? Cristo falou, não. Quem não é contra nós é a favor de nós. Deixai-os lá. Se eu estou pregando o evangelho, se eu estou utilizando de uma outra ferramenta, de uma outra forma, a qual a CCB, o ministério, não me desaprovou, não me chamou a atenção, mas irmãos da congregação nos atacam, faz vídeo nos xingando, nos atacando, nos humilhando. Alguém que é da congregação, esqueceram, parece que até os críticos. Esqueceram os críticos para atacar. Tem irmãos aqui, influenciadores, que o crítico está lá falando e eles estão me atacando. E eu trabalhando, eu visitando, eu evangelizando, eu fazendo algo para Deus, falando bem da congregação, somando com a igreja, e os irmãos me atacando na internet. Então, irmãos, se for ficar desse jeito, eu prefiro não estar mais na congregação. Porque a CCB, ela não é
o evangelho de Cristo. Ela é uma instituição que prega o evangelho. E eu vejo dentro da instituição que ela está pregando o evangelho. Mas existem, como eu volto a repetir, alguns irmãos dentro da congregação que estão destruindo a igreja. Estão afastando pessoas da igreja com comentários, com atitude, com gestos exclusivistas. Condenando pessoas pelo modo de falar, condenando pessoas pelo modo de agir, condenando pessoas por não ter os mesmos costumes da congregação, pessoas que vieram de outra igreja e demoram realmente para se enquadrar, mas que estão de boa intenção pregando o evangelho, mas eles condenam, eles julgam, eles atacam. Digo, não são todos, não estou aqui generalizando, mas todos estão vendo o que eu estou passando. Todos. Já tem canais falando de mim e vendo, falando tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Tem canal que já percebeu, canal de crítico que já percebeu que eu estou sendo ironizado, que eu estou sendo atacado, que eu estou sendo rejeitado pela congregação que está no Brasil. Pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de pregar, pelo meu jeito de agir. Mas engraçado que eu não estou cometendo nenhum pecado. Tudo que eu estou fazendo está na Bíblia, está na Sagrada Escritura. Por que a congregação rejeita quem prega o Evangelho? Porque os irmãos da congregação rejeitam quem prega a palavra. E a desculpa que eles dão é que a congregação não é desse jeito. Você está descumprindo uma doutrina da CCB. Irmãos, entendam, a doutrina da congregação não pode ser uma doutrina própria. Se ela criou uma doutrina própria, ela é uma seita. Eu acredito que ela não criou essa doutrina que vocês estão exclamando. Porque a doutrina única, só existe uma doutrina. É a doutrina de Cristo. O que vocês estão falando é costumes, é usos, é conselhos, irmãos. Vocês colocam isso como uma regra dentro da instituição e condenam quem quer que seja, que às vezes descumpre uma regra dessa. Vocês condenam, vocês jogam uma pessoa no fundo do poço, no buraco. Vocês não têm misericórdia de ninguém. Vocês não têm amor. Vocês não têm compaixão. Cadê a caridade de alguns irmãos? Porque não adianta vocês ter dom. Se vocês não tiverem caridade, não adianta. Se vocês não tiverem amor para as pessoas que estão chegando agora na congregação, estão aprendendo, entendendo a doutrina, não adianta de nada. As pessoas vão chegar e vão sair e vão embora. E depois vocês vão falar, aquele ali não entendeu a graça, aquele ali só queria fama, aquele ali é assim, é assado. Vocês vão chutar, vocês vão condenar a morte. E acabou. Vocês viram as costas e vão embora. Como o irmão aqui da congregação falou para mim. Se você não quer cumprir a doutrina, você vai embora. Segue o teu rumo. Isso é amor? Isso é compaixão? Isso é ter misericórdia de uma alma? Não é assim que Jesus ensinou. Não é assim que Cristo nos ensinou a tratar as pessoas. Mas muitos irmãos têm feito isso dentro da CCB. E eu queria saber, é isso mesmo, meus irmãos? É isso mesmo que funciona a congregação? É assim? Rejeitam quem não tem os costumes de vocês? Quem não consegue se adequar nos modos de falar, de agir? É assim? Isso é uma doutrina? A doutrina de Cristo é obedecer as regras da congregação? Essa é a doutrina de Jesus Cristo? Ou seja, quem não cumprir essa doutrina, quem não ser do jeito que vocês quiserem, está desenquadrado da palavra, está no inferno? É isso? Eu quero saber se foi isso. Eu estou fora. Porque isso é antibíblico. Se for isso, eu estou fora. Não quero mais. Porque não é o que eu vejo. Eu estou agora com uma dúvida, porque não é o que eu vejo na congregação. Eu leio os estatutos, eu leio os documentos, eu não vejo isso, irmãos. Eu não vejo, agora eu estou vendo em alguns irmãos uma coisa muito feia, muito errada. Eu estou vendo. E se realmente a documentação for uma, e tudo isso for verdade, irmãos, estou fora. Eu também estou fora. Eu quero saber o que quer dizer tudo isso. Deus abençoe a todos que entenderam, que não vão entender, que vão xingar, que vão humilhar, mas é do feitio de muitos mesmo jogar no inferno, condenar. Eu já sei, é do feitio de um, mas tem muitos irmãos que têm amor, que entendem, que têm compaixão, que vão entender o que eu estou falando. Deus abençoe a todos, deixa o like, compartilha. Porque é o que a gente sempre tentou passar aqui, e agora ele vem observando, né? Mas, se eu pudesse falar para ele alguma situação, se ele está ali dentro da denominação, se ele está para louvar a Deus realmente, é porque teve questionamentos aí, parece, de canal Pro CCB, que aliás era para ser aliado dele, né, pondo em dúvida algumas coisas dele, mas se ele tá ali dentro amando a Deus realmente, sair por causa dessas pessoas, irmãos, eu não sei se é tão bem-vindo assim, dado ao que eu tenho visto aí fora. Eu tenho visto aí por todos os lados, até do sistema de crítica, até de algumas pessoas, são pessoas que dizem conhecer o Evangelho. Hoje eu conheço o Evangelho, mas, irmão, não fique bravo comigo, irmão. Eu acho que você vai perceber isso também. Você que muitas vezes saiu da denominação da CCB e está conhecendo um outro meio religioso, às vezes a pessoa se entrega a um outro lugar, se entrega a um outro sistema. Essa pessoa, ela diz que saiu da CCB, mas ela está sempre alienada. Seja um seguidor, um youtuber, seja uma denominação, e ele não tem fim. A Cristo não depende dessas amarras, irmão. Você pode, que nem ele, pode estar até dentro da CCB mesmo, mas totalmente desprezo da religiosidade. Assim que uma pessoa te convida, você vai, participa de um outro culto, uma outra denominação, e quem faz isso é uma pessoa que está totalmente livre. Porque outros, irmãos, eles têm que ser até mal só de pensar em fazer isso, infelizmente. Então, essa questão do muro, né, que criaram, aí a gente entra na parte do muro. O muro denominacional e o muro do extremismo religioso. Existem aqueles que são de nenhuma denominação
né, totalmente desigrejado, ele não consegue ir numa outra denominação. Talvez esteja passando por uma fase, talvez esteja passando por algo íntimo e pessoal dele com Deus. Mas às vezes essas pessoas também, que ocorre dentro dela, é um sentimento de que não consegue ter uma vivência como igreja entre outras pessoas, até porque outras pessoas, seres humanos, são falhos, seja em qualquer esfera da sociedade. Existe a possibilidade de uma pessoa servir a Deus dentro da congregação, mesmo desprezo ao sistema, e eu conheço inúmeros que entram em contato comigo, pessoas que são da CCB, muitos irmãos, amigos, parentes que são de lá, que não vivem esse extremismo. Então você vai conhecer isso aí, não é muito... Isso aí não é nem a ponta, né? Nem o começo, são muitas situações que você vai observar. Tem um ancião de Itaberá mesmo, que a gente sabe que ele sabe que a salvação, né, veio há mais de 2000 anos por Cristo. Ele sabe que não foi em 1910, como dizem alguns relatos que é 1910, mas teve outros trâmites aí no começo da denominação. Mas ele prega Jesus Cristo, é uma pessoa que não faz acepção, saúda pessoas que saíram da CCB, faz funeral, sempre ficar questionando, sem isso ou aquilo. Então, irmão, isso aqui eu soube ontem, eu acho, mais esse caso desse irmão, mas são inúmeros. Então, dentro da congregação tem sim, só que existe sim esse extremismo. E como existe daqueles que saem e viram extremistas de uma ideia, taxam que um Cristo que não existe. Mas é isso aí, irmão. Quem quiser aí dar uma olhada no canal do Medita Fé, os vídeos que tem lá, né, conhecer o Instituto ali de Londrina. Alguns irmãos aí, muitas das vezes da região do Paraná, sabe daqui do que a gente fala. Se você é mesmo uma pessoa convertida, só aqui para você ter uma ideia, se você é convertido a Cristo e não a denominação, você vai conhecer o Instituto Medita Fé e vai ver o trabalho que os irmãos têm desenvolvido ali. Mas se você é uma pessoa que só de imaginar ter que fazer isso, não, mas eu não preciso, não, é o caminho, é a doutrina apostólica, muitos usam essa questão da congregação, é a única que tem a doutrina apostólica. Aí você pergunta quais são, o que é doutrina, o que é disciplina, o que é uso e costumes, às vezes a pessoa não sabe dizer. Ela não consegue assimilar a graça de Cristo, o amor de Cristo pela humanidade. Ela não consegue ter essa ideia, isso enraizado no coração. Esse é o vídeo de hoje. Paz e graça verdadeira no coração de todos e até o próximo vídeo. Pregue o Evangelho, as boas novas do Reino. Façam discípulos, alunos de Cristo. E batizem em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Glória a Deus. E assim se passaram 2000 anos. E nós temos uma multidão na terra de irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje nós olhamos para essa terra, para esse estado, e nós estamos vendo irmãos e irmãs em Cristo Jesus que foram tocados, chamados pelo nome. Bendito Somos chamados nesta manhã também. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao nome santo do Senhor.